Olá, 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 todo mundo aí, já chegando, estamos começando a nossa live desta semana, dessa segunda-feira, e eu espero que você esteja já aí a postos, porque daqui a pouco entra o nosso amigo Alex Dias Ribeiro, para a gente começar o nosso programa. E aí, Rosinha, você tá bem? Que bom vê-la sempre por aqui. Aliás, saudades, né? A gente, puxa, passa um tempão sem se ver, grandes coisas têm acontecido, eu tenho certeza que deve estar cheio de novidade aí. Paulinha, você tá bem, Paulinha? Que bom te ver também. O Alex já está chegando aí, já vou convidá-lo para entrar, te dar umas bem. Eu espero que hoje a gente consiga sem ter problema. Ô, meu grande amigão, Alex, você tá bem? Tudo bem, entrou de primeira. Pois é, rapaz. Que Às bom. vezes dá um probleminha, né? Aqui, É, ali. A nossa turma tá entrando aí, a gente está dando boa noite para cada um deles. Hoje nós vamos ter um tempo gostoso aqui com você, viu, Alex? que bom. Alex, teve uma corrida essa semana, né? Teve em Silverstone, desculpa, na Espanha, no GP da Espanha. Você estava torcendo pro Hamilton, não? Olha, tá tão fácil para ele, cara, que tá sem graça. A graça que Tá tem é sem quando graça, alguém. né? A graça que tem é quando dá o zebra e o outro piloto ganha, porque a superioridade técnica da Mercedes é muito grande. É verdade. Então, não tem para ninguém. Olha aí, Alex, a Paulinha está dizendo: Oi, Alex, sua história é muito linda. Alex, você deu uma virada aí no telefone, o que que houve aí? Foi, eu estava tentando pôr na horizontal, mas aí virou a minha imagem também. Então tem que pôr Paulinha é lá na da nossa vertical. igreja. Paulinha, É. deixa eu ver aqui a A fotinha. Bárbara tá bem? Tá bem, tá todo mundo bem aqui, graças a Deus. Estamos quarentenados, né, desde março e estamos aí, cumprindo essa tabela aí. Alex, abaixa um pouquinho mais que eu estou vendo só um pouco da a nossa cabeça é diferenciada, né? É brilhante. É brilhante. Cabeças A Dani também entrou, a Dani também. Boa noite, Dani. Deus te abençoe. O Marcos está aí. Prazer enorme ver todos vocês chegando aí. Daqui a pouco nós estamos começando a nossa live, só dando uma boa noite aí para vocês. E aí, você está com saudade da igreja, Alex? Alex é da nossa igreja, a Igreja Batista Morumbi, é missionário, e daqui a pouco vocês vão conhecer um bocado da vida dele, mas está com saudade, Alex, da igreja? Tô. Agora tem que adaptar, um mundo diferente agora. Tenho oportunidade de ir na nossa igreja, de ouvir também o Saião, o Hernandes Dias Lopes. Então, aqui de manhã, desde as 9 até meio-dia, eu e a Bárbara aqui estamos indo em 3 igrejas agora. Mas Uau! Não, dá para fazer tudo, né? Dá até para ir nos Estados Unidos e voltar, né? é verdade. Eu acho Aliás, que essa live aqui, Alex, tem gente que dos Estados Unidos, da Alemanha, a moçada vai entrando e fica conhecendo aí vocês, né? Daqui a pouco o Fábio também da nossa igreja vai entrar e ele vai nos dar uma ajuda aí. Aliás, se você tem uma pergunta para o Alex, quiser fazer sobre a vida dele, o seu tempo na Fórmula 1, vai aproveitando aí, daqui a pouco o Fábio vai colhendo isso aí e passa para a gente. Vamos ver se o Alex consegue responder, né? Tem essa também. vou ver se Alex, vamos melhor. começar? Vamos lá.
porque eu creio que o nosso pessoal vai entrando, e, aliás, essa live ela fica gravada, e uma média aí de 200, 300 pessoas dão uma olhadinha nela durante a semana. Então é muito legal porque o pessoal vai lá, busca, já trouxemos aqui muita gente bem legal para se conversar, são profissionais, outros que são pastores, outros que estão no sertão, às vezes trazemos um missionário, como é o caso de hoje, mas também um cara com uma vivência tremenda aí no cenário mundial como você teve, né? Então, é muito legal ter você aqui com a gente. Bem-vindos a todos, então, vamos começar nossas conversas missionais, é um bate-papo trazendo para você a ideia de que qualquer um de nós aqui, dentro das nossas possibilidades e dos nossos limites, podemos ser úteis na obra de Deus, podemos ser importantes na vida de alguém. Então, hoje eu estou trazendo nada mais, nada menos que esse camarada bonito que está aí na tela, o nosso querido Alex Dias Ribeiro, que nos deu muita alegria no cenário esportivo da Fórmula 1 e que hoje está aqui abrilhantando o nosso... E, além de tudo, esse camarada é meu irmão em Cristo. É da nossa igreja, Igreja Batista do Morumbi, e é também um missionário da CEPAL. Eu queria te apresentar, o pastor Joel Neto está aí com a gente também, privilégio ter esse camarada, já fiz uma live com ele, é um dos diretores ali do PV, na área do ensino, Alex. Então, só para você saber que tem gente aí legal. O Fábio está aí. Fábio, vai pegando aí as perguntas do nosso pessoal e aí passa para mim aqui pelo WhatsApp, para eu poder passá-las para o Alex, tá bom? Então, Alex, quando ele fala dele, ele gosta de falar que ele é um servo do Deus Altíssimo. Mas esse camarada aí também, além de ser servo do Deus, que é a coisa principal, talvez, na identidade dele hoje, ele diz para mim que já correu na Fórmula 1 e que conhece muita gente. Você vai conhecê-lo agora e aí eu vou pedir para ele contar um pouquinho da vida dele com Jesus Cristo e depois, Alex, vai falando aí um pouco da tua trajetória até chegar aonde você chegou lá na Fórmula 1. Bom, você fala para eu falar sobre a minha trajetória com Jesus, né? Eu comecei minha trajetória com Jesus já no berço. Eu sou a terceira geração de batistões por parte de mãe, por parte de pai. E meu pai tinha uma vocação missionária ou missional. Agora ele acho que se enquadraria no missional, porque ele é médico e ele entendeu que Deus chamou ele para ir para o interior do país, onde não tinham médicos naquela época. Os médicos bacanas ficavam todos nas grandes cidades. E então ele procurou logo um lugar bem longe de tudo, no interior de Goiás, onde estava sendo implantada uma colônia agrícola chamada Séries. E lá ele era médico. E eu cresci praticamente dentro da igreja e dentro desse ambiente. Os avós também tinham uma influência muito forte na minha vida. Minha avó materna sempre contava as histórias da Bíblia para mim. E quando começou Brasília, começou a ideia de construir uma nova capital, a ideia que nasceu no coração de um Juscelino Kubitschek, um presidente visionário, fez a cabeça do meu pai, e meu pai também foi para Brasília logo. Ele foi o primeiro médico a ir para Brasília, quando Brasília não existia ainda. Era só quando nós chegamos lá na virada do ano de 56 para 57, era só cerrado. E eu fui todo entusiasmado com meu pai junto para Brasília. Chegamos lá, cadê Brasília, pai? Eu falei, aqui, meu filho, será construída a futura capital do país. A gente viu aquela cidade nascer do nada e eu fui com meu pai para os piotários mesmo. O pioneiro chegou em 60 no asfalto, na inauguração. O piotário foi quando não tinha nada.
Minha mãe não pôde ir porque ela estava para dar à luz do meu irmão caçula. Ela ficou em Anápolis com os pais dela e as minhas duas irmãs. E eu fui junto com meu pai, com espírito bandeirante, desbravador. Eu virei uma espécie de Indiana Jones Jr. Uau! Então fiquei durante um semestre, o primeiro de 57, muito livre. E quando a minha mãe chegou no segundo semestre para assumir o papel de rainha do lar, ela percebeu que não tinha mais controle desse Indiana Júnior e me mandou para um exílio, que ela não estava conta de me torear e tomar conta dos pequenos. E eu fui para Porangatu, no norte de Goiás, onde minha tia Miriam era missionária da Junta de Missões Nacionais. Oh, que interessante! E ela tocava a igreja e uma escola. E aí eu estava lá dando uma dor de cabeça tremenda para minha tia, que eu era rebelde. E não gostava de estar debaixo de autoridade e controle absoluto dos outros, não. Eu já era livre, né? Eu aprendi na Cidade Livre, assim, nacho livre. Aí, quando ela estava tendo tremenda dificuldade comigo, apareceu por lá um missionário itinerante da Junta de Missões Nacionais que visitava o campo, missionário dirigindo um Jeep novinho com capota de aço. E eu, que era fissuradão em automóvel, fiquei apaixonado pelo Jeep do cara. Nossa, que ano que era esse Jeep? Era novinho, devia ser 57. Nossa, era bonito demais aquele Jeep, hein, cara? E com capota de aço, então, eram raros que vinham nessa configuração. E esse missionário captou a minha atenção, ele virou meu herói. Aí eu prestei atenção no sermão dele. Era o seguinte, ele fazia que chamava, não sei o que, de conferência, série de conferências. Então, ele fazia uma na sexta, no sábado, domingo já batizava quem tomou a decisão. Então, eu prestei atenção em tudo que ele pregou e eu entendi que eu precisava aceitar Cristo como meu Salvador, porque Deus não tem filho, não tem netos, ele só tem filhos. Verdade. Eu entendi que eu era um pecador, entendi direitinho o plano da salvação, e quando ele fez o apelo, eu fui o primeiro a levantar a mão, eu fui lá na frente e tal. E aí tinha um problema, vamos batizar esse garoto de 8 anos? Como nós vamos fazer? Aí resolveram fazer uma sabatina. Reuniu ele, minha tia e a outra missionária que junto com ela tocava a igreja e a escola, e fizeram uma sabatina para ver se eu entendi mesmo, e eu passei na sabatina, fui pesado naquele domingo mesmo. Cara, quando eu saí, foi um batismo numa lagoa que tinha lá no meio do mato, assim, na vizinhança da cidade. Quando eu entrei dentro daquela água ali, eu senti uma paz tão grande, eu saí dali nas nuvens. Foi uma transformação enorme, assim, de vida. Eu deixei de ser um cara rebelde. Jesus Cristo mudou o meu viver de verdade. Foi para valer. E daí para frente, teve a lua de mel espiritual, teve a volta para Brasília, teve a inauguração de Brasília, agora eu estou dando uma adiantada no filme. Na inauguração de Brasília tinha uma corrida de automóvel como parte dos festejos, uma festa de arromba. Eu vi coisas que um moleque do interior nunca tinha visto. A Esquadrilha da Fumaça isso chama atenção, né? De automóvel me deixaram assim fascinado. E eu voltei daquela corrida ali em volta do eixo rodoviário e da rodoviária, que era a interseção do eixo monumental com o eixo rodoviário. Eu voltei daquela corrida ali piloto já. Eu falei, é isso aí, isso que eu quero na minha vida. Quando eu crescer, eu vou ser piloto. E essa foi a minha primeira identidade. Piloto oficial de competição com 11 anos. Mas eu não podia correr. Mas fala. Mas você então já praticamente nasceu nesse negócio na tua cabeça já estava aí o desejão como criança, né?
Isso, exatamente. É um sonho e uma paixão violenta, né? Uau, cara, Que me que levou bacana. a ir em busca de conhecimento. What it takes. O que é necessário Hum, para ser piloto. E aí eu entrava em toda a oficina, cravava os mecânicos de pergunta, eu tinha um fascínio pela mecânica, pelos automóveis, e eu vi os caras trocarem um motor de DKV em 15 minutos, eu fiquei maravilhado com aquilo. Que antigamente, quando você levava um carro com problema no motor, tinha que mandar retificar, você ficava sem carro 15 dias. Em 15 minutos, o cara é trocava o verdade. motor. Eu fiquei assim, nossa, eu quero estar dentro desse mundo. E minha Bíblia era Mecânica Popular, a revista Mecânica Popular, a Quatro Rodas, mais tarde Auto Esporte, e assim eu fui Tinha vendo. uma revistinha que ensinava sempre a gente a trabalhar com esses negócios, né? Era mecânica, alguma coisa assim. Eu me lembro dessa revista, mas não me lembro do nome dela agora aqui. Mas era um negócio assim que ensinava quem quisesse aprender, né? Era Tinha que Mecânica ser ali. No, Popular, é. Você pegou a mecânica popular e mandou ver. praticamente eu Você é um autodidático na área de mecânica, não? Autodidata, não? sim, autodidata e também na prática, né? É, na teoria e na prática. Eu fiquei sabendo que você é capaz de desmontar um carro e montar. Sim, se for um Fusca, mais fácil ainda, de olho fechado. Que legal, cara, que legal. Mas Os mais... continua aí a tua trajetória. Eu preciso saber dessa trajetória toda sua. Bom, aí vem na sua segunda pergunta, né? Você quer verbalizar ela aí ou eu faço daqui? Não, não, pode ir. A ideia aqui é você mostrar como é que foi essa trajetória, né, da infância até você entrar no kart. Eu acho que você participou do kart também, né? Parece que deu uma congeladinha aí, mas já está voltando. É, não sei se é o meu. Alô? Deixa eu ver aqui. Um momentinho que a gente já vai voltando. Deixa eu ver se o Alex está aqui. Já está voltando ele. Pronto, voltou. Ok. Tá, pode falar. Então, mas assim, a gente saber como é que foi essa trajetória sua aí, Uhum. desde a infância até. Você chegou a ir para o kart, né? Sim, mas eu fui para o kart bem mais para frente, que quando eu comecei não tinha kart ainda. Eu sou tão das antigas, né? Eu nasci logo depois que Cabral descobriu o Brasil. Então, o kart foi uma moda que veio mais tarde um pouco. Na verdade, eu comecei, aí veio o grande desafio. O grande desafio era como viabilizar o sonho, né? Então, durante os 7 anos, aí dos 11 aos 18, eu fui atrás do conhecimento, e quando eu fiz 18 anos, eu tinha todo o conhecimento do mundo. Só não tinha condição de executá-lo, porque era um esporte de elite, de caro, entendeu? Para você correr de automóvel, você tem que ter um automóvel. É diferente de jogar futebol. Tudo que eu É. precisava era ter a bola, né? É. Então, mas Tem era alguém aí que de está bola. perguntando, Alex, desculpa eu te interromper, se você já Tá. entrou na Fórmula 1 convertido. Sim, eu acabei de contar. Minha conversão eu não tinha feito 9 anos ainda. 11 anos, né? Não, foi com 8 anos. Com 11 anos foi que eu vi a corrida, na inauguração de Brasília. E veio a paixão pelo automóvel, pelas corridas de automóvel. Então, quando eu descobri que o sonho era impossível, por causa da nossa condição socioeconômica, eu fiquei muito frustrado e fiquei muito triste. A minha mãe viu que eu estava muito triste, pagou para mim uma semana na Palavra da Vida.
em São Paulo, em Atibaia. Eu, Sim, sim, sim. eu fui lá uma semana full immersion, né? Imersão total nas coisas de Deus. E no dia do culto da fogueira lá, que era um momento de grande contato com Deus, né, naquele momento, eu fiz um pacto com Deus. Eu propus um pacto. Falei, chefe, só o senhor pode viabilizar a minha carreira. E se o senhor viabilizar, eu vou ser um proclamador do evangelho pelo resto da minha vida. Cara, Deus organizou uma série de circunstâncias. Em 3 meses aconteceram 3 fatos, que foi a formação do Quarteto Maravilhoso, que era o Quarteto da Camber, que veio a ser, foi o nome que nós demos à nossa futura oficina. Nós envenenamos o carro da mãe do Zeca, era eu, Zeca, Eládio e João Luiz, que viemos do Autorama já, nós éramos loucos por isso, e no Autorama a gente pensava que estava correndo em Alzheimer, né? Conheceu. Legal, cara. E, e aí nós conseguimos convencer a dona Lourdes a deixar a gente dar uma mexida no motor da pracinha dela. E essa pracinha virou capeta nas pegas noturnos de Brasília. E aí nós nos convencemos que a gente podia. Yes, we can do it. Nós só não tínhamos carro. Então nós começamos a consertar carros para fora. Nós, de repente, tínhamos uma infraestrutura, que era uma oficina de fundo de quintal. Só que a gente tinha 2 chaves de fenda, três chaves de boca, um martelo e uma marreta. Que coisa! Aí, quando a gente estava quebrando a cabeça, e o orçamento zero, né? Nosso budget era zero. E aí o Eládio lembrou que o pai dele tinha uma oficina em São Paulo, em sociedade com um tio, e essa oficina fechou. E ele se lembrou que tinha umas ferramentas profissionais lá. Aí nós conversamos com o pai do Eládio, e o pai do Eládio falou, pode ir lá e buscar tudo. Aí nós pegamos uma Rural Willis da mãe do Zeca, fomos para São Paulo, chegamos aqui, quando abrimos o galpão onde estavam as ferramentas, nós ficamos que nem a Alice no País das Maravilhas. Tinha tudo Legal. para você desmontar, montar um Fusca, e tudo, macaco jacaré, 8 cavaletes de aço, coniômetro, paquímetro, torquímetro, tudo. E a gente tinha feito um trabalho de escola, de práticas educativas vocacionais, onde eu estudei o científico da Universidade de Brasília, tinha essa matéria. Então, nós já tínhamos um certo conhecimento e começamos a fazer manutenção no carro dos professores, dos amigos dos nossos pais e fomos trabalhando ali. Só que a gente, para andar e treinar fisicamente, dirigir o carro, só nos pegas de rua. Aí eu ia lá com o Fusca da minha mãe, o João Luiz com o DKV da mãe dele, o Zeca com a Vemaguete, o Eládio com o Fusca do pai. E a gente tinha esses rachas noturnos até a polícia chegar e corria um para cada lado, não pegavam ninguém. Rapaz, você não foi fácil não, hein? Seu pai e sua mãe deviam ter alguns probleminhas com você, não tinha não? Não, até que nem tanto, mas é que o anjo da guarda era muito forte. A gente só era louco atrás do volante. Mas mesmo assim, com muita técnica e com muita responsabilidade, porque a gente sabia muito conhecimento técnico também, não era que a gente estava ali fazendo uma maluquice. Então, mas a gente não tinha um carro de corrida. Então, a gente agora tinha as ferramentas, onde pôr as ferramentas, a dona Luz deixou a gente acomodar as ferramentas no quarto da empregada dela, enquanto nós construímos um barracão para pôr no quintal da casa dela para pôr as ferramentas dentro. O barracão era um barraquinho, porque era bem pequeno. A gente trabalhava do lado de fora dele, as ferramentas do lado de dentro. E a gente atendia os fregueses na garagem da casa dela. E aí a gente sonhava em já ter um carro nosso para a gente correr. Aí meu pai teve um baita acidente com o Fusca dele, indo para o trabalho. Quase morreu. E um dia, quando ele estava conseguindo falar, nós fomos lá e falei com ele, pai, você não quer me dar o que sobrou do Fusca? Ele tomou um susto, o que você vai fazer com isso? Eu falei, vou arrumar ele aí para ter um carrinho para ir para a escola e tal.
Ele ficou meio cabreiro, mas quando ele descobriu que era perda total, não valia. Para consertar aquele era mais caro do que comprar um novo. Ele me deu Sim. o seu Bravador Fusca, aí nós jogamos a carroceria fora, conseguimos desempenar o chassi, montamos um eixo dianteiro todo com peça de ferro velho. A gente tinha acesso ao ferro velho da revenda Volkswagen, que nos acolheu lá. E um dia ficou pronto. A suspensão dianteira nós construímos toda com as preciosidades, os achados do ferro velho, e construímos em cima daquilo ali uma coisa, uma carroceria que era só para passar na vistoria técnica. A gente estudou meticulosamente o regulamento, e ele passou na vistoria técnica e nós estreamos com aquela coisa. O carro era tão esquisito, foi feito sem projeto, sem nada, porque quando nós resolvemos que íamos correr com ele, faltava um mês para a corrida dos 500 quilômetros de automobilismo. E a largada Você tinha alguma esperança que ia passar por essa prova, não? Esperança de passar, não. Nós só queríamos correr. De ter alguma colocação honrosa, não. Isso. Uau. E não tinha prova de classificação, porque era um circuito de rua, então eles fechavam a pista na hora. Teve um treininho de 15 minutos, meia hora, e fizemos sorteio na hora, e quando eu puxei o papel lá o meu número, tinham 33 carros, e o meu número foi 33. Largamos em último lugar. Mas aí eu lembrei que estava escrito lá na Bíblia: os últimos serão os primeiros. Deu uma travada aqui, né? Tá me vendo? Oi. Tô te vendo, sim. Tá me ouvindo? Vamos lá. Tô te ouvindo. Pode continuar. Tá. Aí largamos em último, e para encurtar a conversa, depois de 6 horas de corrida, a gente chegou em segundo lugar. E tinha uns Porsches, umas Alfas, uns Renaults importados, pilotos veteranos, e nós lá chegamos em segundo lugar e quase ganhamos a corrida. Nossa! No fim da corrida, uma Alfa, a que estava na liderança desde o começo, ela teve que parar no box para fazer uns reparos lá, e nós passamos primeiro, mas logo depois tomei uma bandeira preta, porque já estava de noite, a corrida saiu às 2 da tarde e terminou à noite. Então, queimou a lâmpada de ré. E aí a gente teve que parar no box para trocar essa lâmpada, e cadê que tinha lâmpada? Nós tivemos que achar um Fusca ali por perto, desmontar a lanterna dele. Poxa, que situação, hein, rapaz? Corrida, mas ganhamos, né? Então, a tua vida desde o começo... E desde o começo não foi fácil, então, a tua vida, né, cara? Não, a luta para conseguir entrar foi tremenda, e foi um baita milagre. Foi com essa conjunção de circunstâncias que Deus orquestrou que ele fez acontecer. Aí eu corri com aquela coisa, e aí a oficina ficou muito requisitada, nós montamos uma empresa e crescemos, chegamos a ter 10 funcionários, éramos revendedores autorizados Puma, vendíamos motocicletas Yamaha, os karts que os Fittipaldi trabalhavam, construíam. Em São Paulo viramos representantes do Fittipaldi em Brasília, da Cadron e de várias outras. Aí entramos também na fase de oficina e comércio especializado em preparação de carros de corrida e de rua. Então, o cara que queria envenenar um carro ia lá, era com a gente mesmo. E também fazia uma manutenção normal para os mais sossegados. Então... E vem cá, como é que nasceu aquela ideia do Patinho Feio? Patinho Feio era o nome que ele deu pro carro Fórmula 1 dele, né? O primeiro nome dele foi UFO, o OVNI, Objeto Voador Não Identificado. Os do interior chamavam ele prototipo formigão,
que ele parecia ele parecia um formigão mecânico de filme de ficção científica. Legal. E aí, uma jornalista do Correio Brasiliense publicou uma matéria depois da corrida, em que ela fez uma analogia com a história do Patinho Feio. Então, quando o carro entrou na pista, todo mundo riu dele. E, no fim, ele saiu da corrida como o cisne real, que foi o E o pessoal de Rio e São Paulo ia lá com os carrões bacanas e ganhavam tudo. Brasília nunca tinha visto uma... A torcida ficou do nosso lado. Então, isso projetou a gente no cenário nacional. Entende? Então, aí eu corri mais 4 anos com o Patinho Feio. Depois, quando a Fórmula Ford foi instalada no Brasil, eu consegui, com a ajuda de alguns amigos, um patrocínio para comprar um carro de Fórmula Ford. E aí eu já vim muito bem na primeira corrida, já brigando pela liderança, mas foi um primeiro ano muito tumultuado. E eu que tinha que levar o carro, era a equipe do eu sozinho. E a maioria das corridas era em São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, mas aí houve uma coisa, no segundo ano eu fui convidado para correr na equipe Hollywood, que era a melhor equipe do Brasil. Aí tinha patrocínio, aí a gente tinha oficina, tinha assistência mecânica, tinha um caminhão para levar os carros para a corrida. A gente já ia para a corrida de avião, ficava hospedado em hotel. Cresceu, hein? E aí eu fui vice-campeão brasileiro em 72. Aí, em 73, eu já tive... como é que eu vou dizer? Eu já comecei a sonhar grande. Eu falei, se eu for campeão, o número 1 do ranking, eu vou conseguir um patrocinador que possa até ir para a Europa no outro ano. Então, nesse ano, eu me concentrei nisso. Acabei sendo campeão brasileiro de Fórmula Ford, número 1 no ranking. E quando acabou a corrida de Interlagos, eu subi no pódio para receber meu prêmio. Uma turma lá da igreja do tio Carlos, que eu já mudei para São Paulo para trabalhar na Hollywood, não só como piloto, mas como diretor do departamento de Fórmula Ford da Hollywood, que eles corriam em quase todas as categorias do Brasil. Era uma operação enorme. E aí um jornalista do jornal JB, que era o Jornal do Brasil, era o segundo maior jornal do Rio de Janeiro, falou, Alex, eu quero saber por que do Cristo Salva aí no seu carro e por que essa turma distribui folheto na arquibancada. Eu tinha escrito um folheto, o Grande Prêmio da Vida, onde eu fazia uma analogia entre a vida e uma corrida de automóvel. E quando eu subi lá para receber o prêmio, eles sacaram um violão e começaram a cantar Cristo salva, sempre salva. Que eu tinha esse slogan no carro, no capacete, desde a primeira corrida, como retribuição daquilo que eu me comprometi, de ser um proclamador do Evangelho. Aí o repórter me pediu para... Falou, olha, eu não mando nada de religião, você pode escrever para mim a matéria? Aí eu falei, me dá 2 dias aí. Aí sentei com o meu mentor, que era o pastor Enéas Tonini, e juntos nós escrevemos uma matéria a 4 tempos, a 4 mãos, né? Contamos o plano da salvação, que não era para... Grande homem de Deus, né? O Enéas Tonini foi um dos melhores pastores que eu conheci. Ele era o craque da palavra. Era. E era um homem fantástico. Então, eu aluguei um apartamento que era da filha dele, e eu era vizinho e eles me davam o café da manhã todo dia lá. E todo dia eu estava com ele e ele me orientou bastante. Eu era bem novo na fé, apesar de eu ter me convertido 10 anos antes, eu não evoluí muito, porque eu nunca tive um mentor. Assim, com ele foi assim, um progresso muito legal. Para nossa surpresa, essa matéria que nós escrevemos foi publicada numa 4ª página do JB. Aquela página, olha só, aquela capa de trás que vinha com o esporte, né? Que nem é o esporte. E estava lá e, de repente, eu me toquei que eu tinha pregado para 400 mil leitores do JB naquele fim de semana. Uau!
aquilo foi assim uma... Deus me deu a visão que era possível alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte. Então, ali E mudou tudo. qual era o teor dessa matéria que você escreveu, Alex? Você se lembra ainda? Olha, a gente falava que não era para me salvar dos perigos das corridas, porque eu já estava salvo. Se eu batesse as botas na próxima corrida, e naquele tempo matava bastante, eu É já tinha, verdade, hein? já tinha o meu futuro garantido. E convidando o leitor a ir por esse caminho, através de Jesus Cristo. E aí, se lembra das 4 leis espirituais? Sim, opa, isso aí eu distribuí demais aí pelo mundo. Então, a gente colocou as 4 leis espirituais lá direitinho, como é que faz, o que nós estamos pedindo, o papel de Cristo e como é que faz para ser salvo e tudo. Então foi uma pregação mesmo, assim. E, Uau. e aí eu me toquei que deixou de ser a minha ambição pessoal de que eu adorava guiar automóvel, louco pelo lado técnico, né? Então, ali eu descobri que era também um campo missionário. E aí, esse Cristo Salva, que era pequeno, passou a ser cada vez maior. E no ano seguinte eu fui para a Inglaterra, corri de Fórmula 3, fui vice-campeão inglês logo de cara. Repeti o ano na Fórmula 3 no outro ano, aí fui também vice-campeão europeu, ganhei várias corridas. Uau. Estreiei na Fórmula 2 no ano seguinte, fui um dos melhores pilotos de ponta na Fórmula 2 também. E apareceram 3 convites para a Fórmula 1 no final da minha primeira temporada na Fórmula 2. E eu acabei assinando com a March, que era a fábrica que eu já tinha corrido na Fórmula 3 e na Fórmula 2 nos anos anteriores, então já conhecia todo o engenheiro, os mecânicos e tudo. Então, tinha Esse tudo mundo para é um dar certo. mundo, esse mundo é um mundo de desafios, não é? Desafios emocionais, desafios físicos. Esse é um negócio grande, hein, rapaz, que você entrou, hein? Foi uma briga de cachorro grande. Então, agora sim, eu estava bonito na fotografia. A pergunta número 3: qual foi a sua maior emoção na Fórmula 1? Isso. Olha, foram 2 emoções, quer dizer, uma positiva e uma negativa. A, o lado bom da história, a grande emoção foi alinhar o meu carro no GP Brasil, de 77, e eu estava sentado no grid, eu olhei assim para a direita, estava toda a arquibancada com um bonezinho do meu patrocinador, que eles distribuíram gratuitamente na entrada. Naquela semana, eu estava em todos os outdoors de São Paulo, onde ia ser a corrida. Uau. Hollywood é o sucesso. Tinha no boné, tinha no meu carro, tinha nos outdoors, na mídia. E eu estava ali sentado ao lado dos meus ídolos de infância. Os caras que eram os bambambãs, né? Ronnie Peterson, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Clay Regazzoni. Então, Uau. Que foi assim, privilégio, hein? depois de 10 anos da estreia com o Patinho Feio, estava ali para participar. Então foi uma alegria, uma realização muito grande, porque foram 10 anos ralando muito para chegar lá. Agora, você tem uma marca, e eu me lembro muito bem, né, te acompanhando naquela época, que era a Cristo Salva, né, rapaz? Você sempre usou, era no capacete, às vezes lá na asa do carro, você sempre estava usando esse slogan, né? Vou mostrar aqui, ó. Dá para ver aí? Dá para ver um pouquinho mais para cima. Aí, olha só, gente, que coisa linda. Era O Fórmula 2. testemunho de Cristo na Fórmula 1. Aí estava em francês, que essa corrida era na França. Esse era um carro da Fórmula 2. Uhum. Então tinha essa logomarca. E ficou
conhecido no mundo inteiro. Eu não fui campeão do mundo, como eu gostaria de ser, não fui o cara que bateu todos os recordes, mas fiquei conhecido como Alex Cristo Salve. Então, Que bacana, cara. dentro disso, teve o lado bom, que foi emocionante, a realização de estar no centro da vontade de Deus, exercendo a minha função de sal da terra e luz do mundo no ambiente de trabalho onde ele me colocou. Aí o E lado... você... Fala. Não, eu queria que você esgotasse um pouquinho mais esse negócio aí, né, rapaz? Esse lado... porque muita gente olha um piloto de Fórmula 1, fica imaginando que a vida deve ser um negócio lindo demais, né? E que não tem nenhuma luta, né? Então, eu vou falar da luta aqui. Quando eu entrei na Fórmula 1, eu entrei pelo cano. Porque o carro era muito ruim, mas muito ruim mesmo. E a Fórmula 1 é um jogo muito previsível e depende 90% do resultado é a máquina. Então, todo piloto é tão bom quanto aquilo que ele dirige. Então, eu Sim. não tive a oportunidade de guiar um carro. Deu uma travada aqui, né? Tá, voltou. Você desculpa, é a minha internet que tá ruim. Bom, Não, pode ir. onde é que eu Tô te estava? ouvindo. O lado. Então, foi muito ruim. Então, vocês já sabem que na Fórmula 1, hoje, na primeira fila, inevitavelmente, num grid, tem duas Mercedes. Depois vão ter as Red Bulls. Antes era a Ferrari, a segunda força, agora a Ferrari já caiu para a quarta força. Está mal esse ano a Ferrari. Ou seja, isso só Sim. prova que quando o carro está ruim, não tem piloto que faça milagre. E você sabe que na última fila vai ter lá duas da equipe Alfa Romeo agora. O ano passado era a Williams, os Marrais. Então, tem umas castas dentro, de acordo com o desempenho de cada carro. É uma área técnica. A tecnologia do automóvel vale mais do que o talento do piloto, em qualquer esporte a motor. Então, Sim. meus carros, a marcha era o pior carro da Fórmula 1. Então, no meu tempo, tinha 30 carros correndo e só largavam 26. Então, eu cheguei a ficar de fora de metade das corridas na fase europeia, porque o meu carro era uma jaca. Então, eu reclamava com o meu chefe de equipe, e ele falava, não, você que é um mau piloto. Não tem nada errado com o carro, né? E eu ficava louco com ele. Eu queria atropelar ele no box sem querer, de tanta raiva que eu tinha. Mas Deus teve misericórdia de mim. Então, Deus tenha misericórdia de mim, você estava falando? Deus teve misericórdia de mim, não deixou eu fazer nenhuma besteira, mas eu comecei a escrever um diário que veio a ser o meu primeiro livro, porque senão eu torci o pescoço dele. Então, ele era um mau caratista tremendo, e o cara acabou com a minha carreira no fim do ano, por causa dos maus resultados. Perdi meus patrocinadores, fiquei a pé, e tudo que eu construí em 10 anos foi para o brejo. E ainda fui rebaixado para a Fórmula 2 com a equipe assim, particular minha. Aí que surgiu o Diesel Saves Racing. Então, era uma Sim. equipe sem o orçamento ideal, com precariedade de ter que usar pneus usados nas corridas e uma série de outras coisas. E ainda assim eu ganhei uma corrida em Nürburgring, que foi a corrida da minha vida, com aquele carro todo pintado de cristal lá, e que nós disputamos o campeonato europeu inteirinho pela fé, assim, tudo na base do milagre. Mas também no fim do ano acabou, eu não consegui mais nada de patrocínio e eu tive que fechar e voltar para o Brasil frustrado, brigado com Deus, porque eu falei, poxa, chefe, você me levou
atravessar um mar de dificuldades a vida inteira para morrer afogado na praia. Faltou pouco para a gente ser campeão do mundo, e se a gente fosse, eu teria uma audiência de 2 bilhões de seguidores da Fórmula 1 na época. Então, foi muito ruim, assim. Eu fiquei muito mal mesmo, até que ele teve misericórdia de mim e me resgatou numa segunda carreira. Eu brinco que foi a minha segunda reencarnação. Brincadeira, eu não acredito nisso, né? Mas ele botou uma máquina na minha mão chamada Atletas de Cristo, que passou a andar mais de 1.000 por hora na pregação do Evangelho. E tudo aquilo que era a visão que eu pensei que tinha morrido acabou sendo realizado através dos Atletas de Cristo que eu discipulei e mentorei e acompanhei nas Copas do Mundo. Eu quero entrar nessa história aí dos Atletas de Cristo, porque eu sei que essa história vocês vão ficar apaixonados por ela. Eu até te animaria aí convidando aqueles teus amigos que gostam do esporte, que gostariam também de conhecer um pouquinho mais o Alex, para entrar nessa live aqui, ou então durante a semana, para eles darem uma olhadinha, porque vai ter muita coisa aqui interessante nesse papo com ele. Mas eu queria, antes da gente entrar na questão dos atletas, que você falasse um pouquinho. Você conversou sobre Jesus com alguns personagens conhecidos mundialmente dentro do cenário da Fórmula 1? Olha, lá era um ambiente hostil e sarcástico, né? Eu era um ET no meio daquela turma lá. Eles viviam tirando com a minha cara, estavam sempre me gozando, brincando e fazendo piadinha. Mas eu não desanimei, não. Ali eu tinha pouco o que dizer para eles. Eles não me respeitavam muito, pelo menos é o que eu pensava. Mas eu procurava agir como um cristão. Então, eu costumava ir visitar eles no hospital quando dava uma pancada e acontecia muito de machucar muito. E aí eu visitava os que estavam no estaleiro se recuperando. E uma vez o James Hunt veio me falar sobre as coisas de Deus, mas ele veio de gozação. Ele veio falar: escuta, você corre aí com esse negócio de Cristo salva, mas as corridas são no domingo. Não existe uma contradição aí, não. Que ele estava dando uma de fariseu para cima de mim, me cobrando. Ele era um depravado total, um perdido, coitado. Mas teve um lance muito legal, não na Fórmula 1, mas na Fórmula 3. A pior coisa que acontece numa largada é quando chove e para de chover, e fica naquela indecisão: que pneus eu vou usar? Vou sair com pneu de chuva ou com pneu de seco? E aí eu estava cuidando do meu carro, nos boxes, aí veio um e perguntou: Alex, o que você acha? Chove ou não chove? Eu falei: não sei, estou ainda em dúvida, não me fiz. Vai de pneu de chuva ou de pneu de seco? Eu falei: ainda não decidi. Daqui a pouco veio outro e perguntou a mesma coisa. Daqui a pouco veio um terceiro e perguntou a mesma coisa. Eu falei: aí tem, né? Eu falei: por que você está me perguntando? Ele falou: porque você que tem as conexões com o homem lá em cima que controla a chuva. Olha só. Mas eles estão Que interessante. de tirar um barato com a minha cara. Eu falei: você acha que se eu soubesse eu ia contar para vocês? É verdade. Eu já estava tão acostumado com as brincadeiras que eu também desenvolvi, em vez de ficar brabo, eu desenvolvi um meio também de dar o troco na brincadeira também. E aí eu fazia as colocações muito precisas sobre o Evangelho. Aí eu combinei com o meu mecânico, eu falei: vamos trocar no grid. Vamos para lá. Quando faltar 3 minutos, eu faço sinal, porque eu dou uma volta. Na volta da apresentação, eu já tinha uma ideia como estava a pista, né? Aí quando parava da volta... Não, a gente saía dos boxes, dava uma volta e parava no grid. Não era nem a volta de apresentação, porque não tinha volta de apresentação. Então, quando parou ali, que mostrou 3 minutos, eu levantei o braço, e aí meus mecânicos pularam para dentro e trocaram
trocaram meus pneus. Aí todo mundo trocou também. Ou seja, eles estavam brincando, mas tinha um certo De olho em respeito. você, né? De olho em mim. O homem tem contato direto. É. Mas essa era uma das... Escuta, Fala. Alex, eu sei que você teve a influência muito grande na vida do Emerson. Uhum. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando na primeira igreja batista, lá em Campos do Jordão. Uhum. Quando ele entrou, sentou, a igreja pequenininha, ele entrou lá atrás, sentou com alguns visitantes que vinham com ele. E eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, não, não é possível, não é possível, não é possível, é possível. Eu perguntei, você é o Emerson? Ele disse, eu sou e tal. Eu falei, cara, que privilégio eu tenho você estar aqui. Eu perguntei se ele queria dar uma palavra ali para a gente, né? Apresentei ele para o grupinho pequeno que nós tínhamos ali. E aí ele disse que era um homem convertido, que conhecia o Senhor Jesus e que ele estava vindo na Igreja Batista do Morumbi e que você tinha sido a pessoa que apresentou Jesus para ele. Conta um pouquinho disso para a gente, é verdade esse negócio? Ele deu uma pancada na Fórmula Indy muito forte, assim, de pensar que morreu mesmo. E acordar num hospital algumas semanas depois. E quando ele já tinha sido liberado, ele estava em casa ainda, muito convalescendo, eu fui lá um dia visitar ele e eu levei uma Bíblia comigo para dar de presente para ele. E ele tinha acabado de ter um filho a mulher dele teve um filho chamado Lucas, e eu levei eu queria falar com ele das coisas de Cristo, porque o filho dele era Lucas, e eu queria mostrar para ele a palavra de Deus e tudo. Aí, quando eu entrei no quarto onde ele estava, que ele me viu, ele falou, meu Deus, eu devo estar muito ruim. O Alex veio aqui me dar extrema. Isso ele conta no livro. O prefácio desse livro aqui. Depois eu vou falar sobre ele. O prefácio de Emerson Fittipaldi. E aí nós conversamos e eu falei de Jesus para ele e caiu a semente na... Eu já vinha trabalhando com ele há 30 anos, desde o tempo que ele corria de kart e tudo. Então, aquilo foi a mensagem certa para o cara certo na hora certa. E foi ali que ele descobriu que eu não vim falar de morte, não, com a extrema unção, vim falar de vida eterna. E foi assim que a gente depois tivemos chance de discipular ele bastante, quando ele já tinha parado de correr. Eu fiquei impressionado, porque ele deu o testemunho dele e a gente pôde, né, ter um tempinho depois só para tirar fotos ali naquela igreja. Imagina, você está pregando numa igreja, fazendo uma transição pastoral lá, difícil, e de repente entra aí um campeão mundial na tua igreja, na época bicampeão, e senta ali e escuta um sermão e dá um testemunho da graça de Deus na vida dele. Isso prova, Alex, que você pode ser o que for, mas se você é um cristão, não tem como você deixar de ser um perfume de Cristo naquele lugar, não é verdade? É verdade. Como é que você vê a tua vida missional nesse sentido, né? Você é um profissional de várias... com uma competência tremenda de chegar quase... Se tivesse as oportunidades e o dinheiro necessário, de repente seria um campeão, e ao mesmo tempo um cristão. Como é que você vê as duas coisas junto? É separado ou é junto? Ou é misturado?
É junto e misturado. Eu não sei qual é a diferença de junto para misturado, mas é mais nessa praia aí. Olha, eu quase caí fora. Depois que eu briguei com Deus e fiz as pazes com ele, é... eu dei um chilique um dia, falei, chega, agora eu vou parar com esse negócio de ser Alex Cristo salva, eu vou me meter no mercado de trabalho e andei quebrando a cara aí uns vários anos até que eu fiz as pazes com ele. E aí eu resolvi que eu ia entrar para o seminário. Cheguei a ter umas aulas experimentais como é que diz? Como observador na Palavra da Vida. Olha só. E nessa fase, o Jaime Kemp, eu compartilhei isso com o Jaime Kemp, que ele participou da Gênesis da Igreja do Gunubi, junto com Ari Veloso, e eu fui um dos primeiros membros também, que eu estava recém-chegado da Europa, depois da carreira acabar. E o Jaime Kemp falou, não faz isso de jeito nenhum. Eu falei, como não? Ser pastor é o máximo da espiritualidade. Ele falou, não, mas o mundo já está muito cheio de pastores. O que está precisando são pessoas que exerçam a função de sal da terra e luz do mundo no mundo de influência deles. Porque o mundo é o meio esportivo. E aí ele mudou a minha cabeça e logo em seguida surgiu o convite para assumir a direção executiva de Atletas de Cristo, que eu tinha rejeitado já há uns 3 anos antes, quando Abraão Soares, que era o diretor executivo, me convidou para vir juntar a Atletas de Cristo. Falei, não, eu estou muito ocupado agora, fazendo coisas mais rentáveis. E depois das coisas rentáveis não darem certo de jeito nenhum, veio um segundo convite. Meu nome foi recomendado pelo Ari Veloso, que era um dos mentores de Atletas de Cristo. E... Nessa época, deixa eu só te perguntar, nessa época você já conhecia o Ayrton Senna ou não? Eu conhecia do Ayrton Senna das pistas, só que ele tem a idade do meu irmão caçula, que é muitos anos mais novo, 8 anos mais novo que eu, e ele corria contra o meu irmão, tanto assim que o meu irmão foi campeão brasileiro de kart, num ano depois o Roberto Pupo Moreno foi também, e no Sim. outro foi o Ayrton Senna, olha só. Que é um pouco mais novo que o meu irmão. Que coisa, hein? Então eu conhecia ele assim das pistas. Agora, depois que ele teve o encontro dele com Cristo, e aí eu já tinha parado de correr, já estava trabalhando em Atletas de Cristo, um dia eu recebo um telefonema da Neuza Itioca. Sim. Falou, o que aconteceu foi o seguinte, o Ayrton já era o melhor piloto do mundo, mas sempre batia na trave, sabe quando não dá certo? Corrida que ele ia ganhar, tinha um acidente, eu pessoava o carro e tal, mas ele era rapidíssimo já. E aí a irmã dele, que se converteu por um trabalho na ABU, onde a Neuza era uma das líderes desse trabalho. A ABU é a Associação não sei o que de universitários. Isso. Ela falou com a Neuza e convidou a Neuza para orar pelo Ayrton Senna. A Neuza é especializada em batalha espiritual, não sei se você lembra disso. Sim, opa, sim. Especializadíssima. Grande poder, ela orou pelo Ayrton Senna, diagnosticou que tinham feito alguma coisa contra ele a nível espiritual, e ela expulsou os capetas, tudo, botou os demônios para correr. E ele foi lá e ganhou umas 5 corridas seguidas. Uau, uau. Aí ele ficou muito impressionado. Não sei se foi 5, mas deu uma série de circunstâncias que foram favoráveis a ele. Venceu 5 corridas, mas não sei quantas direito. Aí ele voltou e falou, olha, eu quero saber mais sobre esse Deus aí, porque ele não é fraco, não. Aí ela apresentou o plano da salvação para ele, ele tomou a decisão de aceitar Cristo como Salvador. E ela me ligou, falou, Alex, o que eu faço agora? Aí eu disse para ele, não conta para ninguém.
Porque... Deixa eu só te interromper. Nós vamos terminar, mas a gente volta. Tá. Eu vou abrir de novo essa sala aqui com você e convido todos vocês a voltarem, porque agora só tenho 15 segundos, não vai dar nem para você explicar o negócio, mas nós vamos continuar esse papo aqui já já. Eu saio e entro, você me ajuda aí do outro lado, venha participar, já convida seus amigos.